muito bem, muito bem, muito bem, É o amiguinhos. chacrinha dos podcasts. De volta! Diretamente do mundo invertido. Estamos aqui nos encontrando pela segunda vez. 2026. Feliz ano novo! Feliz ano novo! Falso. Então, deixa eu contar pra vocês. Ele só trocou de camiseta enquanto a gente não tinha uma roupa pra trocar. Exatamente. E aí a gente tá aqui nessa situação, essa pataquada. Mesmo cenário, mesma roupa. Fingindo no mesmo mas- dia, só fechou um e a gente começou outro. Pronto. E Fabrício continua com o seu blazer. Continua. Aproveitem esse episódio, porque essa é a última vez que ele vem de assim, blazers. A próxima vez a gente volta pra telinha e eu gravando de pijama. É isso que você pensa. Muito bem, Tincinho, Bim, Bim, Bim. Estamos juntos, reunidos mais uma vez. Estamos. E Olha hoje que o honra. tema, liderança humanizada. Realidade ou modismo? Interrogação. Uau, hein? O que você acha? Quem começa a falar de liderança humanizada é uma coisa O Caio que tá... sempre começa, já Caio, notaram? quando a Eu gente acho não que tem que ser sabe, o a gente Caio, a fala, tradição. Caio, estica o braço Caio assim, é tradicionalmente quem abre. Primeiro Os porque eu acho que trabalhos. existe uma questão de fundo que é liderança humanizada está associado a ser bonzinho. Acho Porque eu acho interessante. que o muitas que é a vezes- liderança humanizada? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque eu acho que existe uma confusão em relação a isso. O que é a liderança Então, o que é humanizada? liderança humanizada? Oi? Vamos conceituar a Oi? liderança humanizada. Oi? Conceituar. Vamos sortear. E aí, Fabrício. sabe? Liderança humanizada. Na minha humilde opinião, a liderança humanizada está num lugar onde eu considero a outra pessoa integralmente. É um lugar onde eu tenho um olhar empático por essa pessoa, um interesse genuíno por essa pessoa na sua integralidade. Ou seja, eu não considero aquela pessoa um número, só um crachá que chegou ali na empresa, entregou as coisas que tem que entregar, levantou e foi embora. Eu tento entender qual é o contexto de vida dessa pessoa, porque, pela minha experiência, quando eu me interesso pelo contexto de vida da pessoa e tento entender ela de um lugar mais amplo, assim, mais aberto, eu me conecto com ela melhor. Mais conectado com ela, eu consigo entender melhor quais são as necessidades que ela tem, inclusive de desenvolvimento. E aí, então, eu consigo desenvolvê-la de verdade, assim, sabe? De um lugar que casa a necessidade com o que eu posso oferecer. E até se eu não puder oferecer, eu entender que eu não tenho para oferecer e eu vou buscar recursos que possam trazer essas necessidades que estão sendo demandadas. Acho importante isso. Sabe que outro dia eu estava com o meu querido Pedro, que é o nosso chefe de produção, e a gente foi numa escola. E a gente conversou com uma diretora sobre educação, aprendizagem, e ela deu alguns recados no final, assim, e que eu acho que alguns conversam aqui, que fala muito do que o Fabrício traz, da história de reconhecer a história do outro e ajustar para o outro a necessidade dele, mas ela também traz um elemento a mais, que acho que compõe isso, que é a história, eu tenho que ter um diálogo profundo, ela fala, um diálogo afetuoso. E quando diz afetuoso, não tem a ver com ser bonzinho, afetuoso, eu estou tão interessado no outro que tem afeto nessa conversa. Sabe, desejo de querer aprender, entender o outro. E aí eu acho entender o importante contexto do separar, né? O afeto é afetar o outro, né? Assim, no bom sentido, né? Afetar. Não, mas... Essa piada nunca... Se você não entendeu, volte muitos episódios. Mas o afeto é esse lugar de fato, você tá trazendo alguma coisa para a pessoa que não tem a ver com amor, né? Muitas vezes a gente fala, tem que ser uma conversa afetuosa, as pessoas pensam, tem a ver com amor, não é acho que isso. tem a ver com conexão. Com conexão, Você afeto, se ligar, afetar a de pessoa, você conseguir você se transforma, conectar, não de uma significa. De maneira olhar a pessoa no olho, superficial. né? Mas tem muito a ver com o que o Fabrício trouxe, né? Ou seja, você não está olhando apenas o profissional, você está olhando o ser humano, você está olhando ele de uma forma completa, íntegra, né? Como o Fabrício trouxe. Porque nessa história da escola especificamente, um professor é um líder dentro da sala de aula. Então, esse diálogo profundo e com afeto,
que afeta, o que atravessa o outro, né? Isso. Que atravessa o outro. Eu vejo algum gesto, e são gestos simples também. Por exemplo, quando um professor ele se abaixa frente ao aluno, uma criança, para conversar, olho no olho, para mim esse é um gesto humanizado. Ele sai daquele lugar que ele foi colocado e ele fala, me conta, né? O que tem aqui? O que está acontecendo? Sabe, é um gesto muito simples que eu estou dizendo aqui. Né? Tem acolhimento. E não é essa história, e a gente aí pode fazer aqui o contraponto, assim, mas e as metas, e os resultados? E um monte de coisa que se coloca na esteira, né? Gente, mas é super possível atingir tudo isso a partir desse lugar. É impossível? Não, é super É possível. super possível. Susto, deu até uma... Não, eu super acredito, assim. A minha experiência, né? Eu fui diretor dentro de uma organização onde eu cuidava de pessoas na América Latina. A minha gestão sempre foi uma gestão muito próxima das pessoas, de querer entender o contexto, especialmente de quem estava muito próximo de mim no dia a dia, assim. E eu sempre trabalhei dessa forma porque era a forma como eu acreditava que eu gostaria que os meus líderes tivessem sido comigo. E eu tive alguns líderes muito bons e que, de fato, trabalhavam parecido dessa forma, mas eu tive líderes que me ensinaram exatamente o oposto, assim. E, através do exemplo do que não fazer, eu fui melhorando o que fazer, sabe? Assim, do mostrar uma liderança, muitas vezes, desumana, assim, tentando tirar das pessoas o que elas não conseguiam mais dar, e aí entender que aquele caminho não era um caminho que eu gostaria de fazer. Então, eu me lembro dessa turma que eu fazia gestão, atingir resultados excelentes, assim, enquanto eu era gestor dessa área, nessa empresa multinacional. E de ser uma das áreas mais elogiadas, assim, porque tinha um cuidado dessa conexão real com os meus gerentes, né, que de alguma forma reproduziam o meu jeito de me conectar, e porque eles também tinham, né, assim, foram contratados porque eu vi neles humanidade também e vi neles a possibilidade de humanizar as relações deles também ali. Mas o que você viu neles? Eu vi autenticidade, eu vi um lugar de generosidade, e generosidade no sentido de entender que quem está ali, né, entregando um resultado, nem sempre vai estar num dia bom. E que a gente não pode exigir da pessoa que todo dia ela dê 100%. Porque vai ter dia que ela vai dar 100% de fato. Ela vai estar bem. Mas vai ter dia que ela vai conseguir dar 20%. E eu preciso entender isso. Porque ela não é um robô. E essa falácia de que eu tenho que deixar meus problemas para fora da empresa. Eu abri a porta e entrei, e aí eu simplesmente tenho que deixar meus problemas do lado de fora. Isso não existe, não tem um botãozinho dentro de mim que, se eu tô, sei lá, recém-lutado... Eu tô pensando em dramas, assim, né? Tô enlutado, eu perdi a minha avó, eu fiquei um tempo afastado por conta disso. Quando eu volto, eu não vou voltar no meu 100%. Achar que eu vou voltar nesse 100% é assim... É desumano. É desumano. Porque eu queria falar, eu trouxe do desumano, porque eu lembro da Lilia Schwartz, que é aquela antropóloga, que eu acho ela maravilhosa, ela fala assim, sobre o que é dito e o que não é dito numa frase. E ela usa isso nas questões do racismo, por exemplo. Ela fala assim, se existe uma lista negra, fala, você está na minha lista negra? Então existe o contraponto. Exato. Existe a lista branca. Então a lista branca, ela fala, e a lista branca não é falada, mas está dita, porque existe uma outra. Então, quando eu falo que existe uma liderança humanizada, existe o espelho, o outro lado, que assim, o que é se existe esse humanizado que você descreve tão bonito, de uma beleza singular, o que é do outro lado, do desumano? Entende? Eu acho que sempre tem o do outro lado. Mas é que o desumano a gente está acostumado, né? O desumano... Eu acho que o nosso mundo corporativo, a gente sabe que ele pode ser cruel. Então, muitas vezes, quando a gente começa a discutir liderança humanizada, muitas vezes é visto como uma visão romantizada. Assim. Nossa, mas espera aí, em que mundo você vive? Isso, e aí, boa frase. a gente começa a
cair na polarização, como se só houvessem Exato. dois mundos, né? Exato. Aquele mundo que é justamente, né, ou seja, o antagônico à liderança humanizada e à liderança totalmente desumanizada. É. Quando, obviamente, Tem uma existe um paleta meio de termo. cores. Claro que existe, né? Eu acho que enfim, acho que vários pontos aqui que o Fabrício e você também, Ale, trazem. Primeiro, e eu costumo dizer essa frase, né? Quando a gente passa pela catraca, né, entrando na empresa, não é o Caio profissional que entra, é o Caio inteiro que entra. Exato. Então, quando você trouxe bem legal essa história do íntegro, eu acho que a gente tem que reconhecer que muitas vezes, pela pressão, pela cobrança, pelo nosso papel, pelo resultado, a gente falha em parar e falar, peraí, o cara não é uma engrenagem numa grande máquina, né? O cara é uma pessoa, é um indivíduo, ele tem anseios, ele tem preocupações, ele teve um dia ruim. Caramba, não é realista. E aí vem a empatia, acho que um ponto super importante. E outro ponto, o genuíno, né? Que foi você usou o termo genuíno. Tem que ser verdadeiro, porque você não consegue fazer, a máscara cai, né? Então, e por isso que é tão difícil, né? Nota. Exatamente, por isso que é tão difícil, claro. né? Porque num dia você pode estar lá bacana, você chegou de bom humor, teve uma boa notícia, cara, mas no dia seguinte voltou, né? E sinceramente, eu acho que a empatia, né? Porque esse lugar genuíno vem da empatia pelo outro, né? E pela curiosidade autêntica em relação ao outro. Isso devia ser competência. Isso devia ser competência de liderança. Isso devia ser considerado nos processos seletivos. E muitas vezes não é, ou na maioria das vezes não é, eu diria. Porque a maioria dos líderes, eles estão tão preocupados em fazer a gestão de processos e resultados, mas eles esquecem que os resultados só acontecem por conta das pessoas. Então, eu costumo dizer, né, que existe esse tripé, assim, um bom líder, ele faz a gestão de pessoas, de resultados e de processos. Se eu deixo um desses pontos sem olhar para ele, a minha liderança ela vai ser capenga. Né? Esse banquinho de 3 pontos, de 3... É que eu acho que o banquinho, ele cai. se você, o de pessoas, mata os outros dois. Né? Mata tranquilamente, é o mais importante. Que eu cuido só de processo. Porque se você não cuida de pessoas, os processos vão falhar, os resultados não vão vir. E é impressionante que as pessoas ainda não entenderam. E quando elas dizem que elas entendem, muitas vezes é só um discurso bonito para eu poder dizer, mas quando você vai olhar no dia a dia, essa humanidade necessária para você lidar com pessoas, né? Olhar para o outro e entender, é um ser humano de carne e osso, ele não é um robô, ele não consegue entregar resultados non-stop, assim, né? Não dá para eu exaurir essa pessoa, quer dizer, até dá. Eu vou exaurir essa pessoa, ela vai ter um burnout e ela vai sair da empresa. É isso que vai acontecer. Aí eu trago outro, eu vou começar a cobrar dessa pessoa de novo, vou exaurir essa pessoa, e aí vira um ciclo nocivo ali dentro da empresa. Uma pergunta para vocês. Olhando para essa humanização, aonde está o limite onde você começa a ser amigo do teu colega, do teu subordinado, do teu par, e aí, porque o que eu noto é que muitas vezes quando a gente começa a discutir a liderança humanizada, existe um entendimento equivocado de que isso passa necessariamente por você criar uma relação de amizade com o outro. E a gente não está falando exatamente isso, né? Não. Eu gosto de pensar que amigo é uma pessoa em que eu não fico só agradando. Amigo é uma pessoa que tem liberdade suficiente de dizer quando ela está fazendo cagada. E ele, como meu amigo, vai entender quando eu estou dizendo para ele que eu estou puxando a orelha dele porque ele está mijando fora do pinico. Então, quando eu penso em liderança humanizada, em que a pessoa ela se torna sua amiga ou uma grande parceira de trabalho, e eu tenho amigos que eu trouxe do trabalho, eram pessoas com as quais o nível de confiança e entrosamento era tão grande que, mesmo eu sendo o líder delas, elas não tinham o menor problema de olhar para minha cara e falar: puta, Fabrício, está fazendo uma grande cagada, não segue nesse caminho, volta. E elas me ajudavam a voltar quando eu estava me perdendo. E eu fazia a mesma coisa com elas. Então, assim, não vai por esse caminho. Olha, isso que você está fazendo não foi legal. E as conversas eram, assim, extremamente sinceras e absolutamente enriquecedoras, assim. Eu não sei se é amigo, né? Pensando nessa...
Às vezes eu tô pensando o contrário agora. Eu sou colega de alguém, sou um par desse alguém, e eu sou escolhido como virar líder desse cara que era meu par até então. Esse é um problemaço, né? E aí agora, então, como eu mantenho essa relação em que eu falava mal do meu líder e agora eu vou para outro lugar e continuo humanizando essa relação, mas fazendo cobrança para ele, porque também pode existir essa ficou torto agora. A gente ficava junto, almoçava junto, comia junto, agora você está aqui e dizendo para que eu siga algumas regras que você mesmo criticava. Mas isso rola, né? Isso Esse rola. distanciamento, quando Rola. alguém da equipe... O poder revela. O poder revela. Então, mas ó, eu acho que daí tem um ponto que é Dos dois lados, né? dos dois lados, mas ó, tem um ponto que é assim, a liderança humanizada não quer dizer que você não vai ter que cumprir alguns rituais corporativos. Tem rituais corporativos que É isso não que- tem como Lógico. você não cumprir. Você está dentro de uma instituição, de Sim, uma organização, sim. tem uma determinada lista de rituais, de procedimentos que você não tem como escapar se você estiver dentro daquele papel. Então você vai cumpri-los. O que eu fazia, né? Eu tentava trazer a humanidade para essa conversa, porque eu posso cumprir os rituais e não trazer a humanidade para ela, e é isso, é esse o líder que você está entregando. Ou você pode tentar trazer humanidade para essa conversa e tornar essa liderança um pouco mais próxima, um pouco mais relevante e significativa para o outro. No entanto, contudo, eu sabia que as pessoas ainda assim teriam assunto suficiente para falar mal de mim. Então, eu usava toda a minha perspicácia e deixava as pessoas irem almoçar sem mim, para elas poderem falar mal de mim. Porque é a válvula de escape deles, gente. Tinha que ventilar e pôr isso Deixa pra eles fora, ventilar. né? Isso aí, voltava mais felizinho. Especialmente nos dias em que eu tinha que dar um top-down, né? Porque eu tentava fazer a maioria das decisões muito colegiadas. Vamos pensar junto aqui em como é que a gente vai solucionar determinada coisa. Porque eu acredito muito que quando a gente pensa junto, a gente responsabiliza todo mundo pela mesma coisa, né? A gente não foi uma solução que o Fabrício trouxe. Todo mundo pensou junto na solução, então eu faço parte aqui, né? Tem uma Assina frase embaixo. bem legal, supostamente do Peter Drucker, que ele fala o seguinte: as pessoas apoiam o mundo que elas ajudam a construir. Exatamente isso, pô. Essa é a ideia. Eu não conhecia essa frase, mas é exatamente Eu não sei isso. se é dele, mas eu conheci Maravilhoso. em princípio, mas é exatamente isso. Gente, Eu adoro funciona essa frase. tanto Então, na gestão mas humanizada, mesmo é assim, isso. a gestão é Só humanizada, que mas às a vezes não dá, tomada né? de decisão é desse cara, Nem muitas sempre. vezes. Então, mas nem sempre. Não, mas aí a gente Porque volta não, na É uma liderança decisão situacional. colegiada, pode ser ouvida, mas alguém que vai ter que... Mas Ó, aí a gente agora- volta na liderança Então, situacional. mas aí tem a questão da facilitação também. Eu acho que como um líder facilitador, você vai facilitando esse diálogo para que todo mundo chegue num consenso e a gente saia com uma decisão que faça sentido para todo mundo, inclusive para a liderança. Só que, infelizmente, existem coisas que são maiores do que aquele micromundo daquele líder, que são coisas organizacionais, em que chega para você no top-down e você tem que cascatear. Essa decisão, às vezes, ela não é uma decisão É popular. uma decisão desagradável. Assim. E aí, a hora que você dá, o povo até estranha, né? Porque geralmente é tudo tão conversado, por que hoje ele chegou dando um top-down? E aí é o momento que você fala, vamos almoçar, vamos, eu tô ocupado aqui. Então, eu tô pensando que a liderança é humanizada, tô pensando na relação, na relação Sim. com o outro. Mas esse líder também tem as questões dele humana, Opa, Com certeza. tem. né? E tem um dia que ele não vai ser tão humano Então, assim. e tem dia que ele não vai ser humano. Quer dizer, ele vai ser humano, Não, entendemos, claro mas que... é- todas as é, quem dele, sim. mas ele é um Vai ser vivo. escorregar, Exato. Ele vai fazer uma está vivo cagada. na relação. Mas aí vem um aspecto importante. Talvez a capacidade dessa pessoa conseguir fazer uma leitura de si própria e muitas vezes reconhecer, ou por meio de vulnerabilidade, ou mesmo no sentido de pedir desculpas, pisei na bola, fui grosso, Totalmente. né, sair da linha. Né? Eu acho que aí você fortalece a humanidade. Né? Totalmente. No momento em que você Exatamente. consegue resgatar, mas aí exige acho que uma tremenda habilidade, Coragem. de coragem, de você, é autoconhecimento na veia, né? Sim. De você chegar e falar, galera, ontem, eu tava mal, Tava. né?
Sim. De reconhecer a sua vulnerabilidade. Isso para mim, eu fui vulnerável. Eu acho que é inegável. De que é vulnerável, desculpa. Assim, eu sou vulnerável também, né? Eu sou humano. Eu sou humano. O que eu quero ressaltar é o seguinte, é inegável que a vulnerabilidade reforça a humanidade. Sem dúvida. Eu me mostrando vulnerável, eu falo, mando uma o mensagem. O líder te coloca no pedestal do eu nunca erro, Exatamente. ele não consegue ser um líder humano. Mas ainda tem essa liderança. Opa! Esse o líder tá aí, do pedestal. do nunca erro, tá aí ainda? Tá. Ou você acha que não? Tá. É uma pergunta retórica, praticamente, né? Tá. Não, ele tá. Em alguns setores até eu vejo muito forte. Em alguns casos de primeira gestão, né? Porque não teve esse movimento de entender essa virada da transição. Chegou lá e acho que, tipo, é quase dar trote em faculdade, né? Chegou a minha vez de dar porrada no outro. E em alta gestão também, eu tenho... Eu não vou falar essa história, não. Você conhece? Fala. Não vou falar, não. Tá bom. Não vou falar. Não quer falar, não fala. Ou eu falo, depois o Pedro corta. Não, mas... Omitindo nomes da empresa, omitindo o nome, naturalmente, dos protagonistas. Não, mas às vezes tem você percebe pelo ambiente também, né? Será que era a gente? Nossa! Agora... Você percebe pelo ambiente, a pessoa chega com um blazer um pouco fora de contexto. Uma meia de bolinha. Um cavaleira, uma meia de bolinha. Então você fala assim, nossa, mais... Desumano. Tem um líder, que agora eu não estou sabendo mais o que falar, porque eu me perdi. Já se perdeu. Mas que é essa história... Vou dizer aqui, quando você chega no ambiente, você percebe a simbologia do lugar. Os símbolos estão lá, a cultura. Legal. Então, como é a sala do cara, se tem uma sala para o cara, às vezes aquela mesa caramelo grande, caramelo escuro. Uma porta fechada. Se o cara tá de blazer ou não. Se tá de blazer ou não. Ou não é o blazer, mas às vezes o cara usa um puta de um gumex no cabelo, esticado, aquela coisa assim, que não sai um fio do lugar. Mas peraí. Mas será que você aí não entrou no seu modo julgamento? Óbvio que eu entrei. Mas a gente está aqui com notas de julgamento. Mas cadê o que então a seria humanidade? desse episódio Se sem o julgamento? não estivéssemos julgando loucamente. Temos que julgar, né? Afinal de contas, quem é humano e desumano, a gente decide aqui. Então, o critério nosso, o programa é nosso. Não está satisfeito, vá para outro canal. Pode? Pode. Apertar o pause. Mas se você está gostando, porque também traremos... Não vai embora. Notas de Fica amor. com os tios usando vocês. Vamos... Caio, você fez eu me perder, Caio. Você estava falando... Então, a humanidade sobre o é Gumex. A desumana, última já palavra do dizia Gumex. Renato Russo ou algum deles. Eu tô falando de julgamento. É um julgamento, eu tô falando de um estereótipo, mas muitas vezes esse estereótipo também ele transmite na ação. Ele não é só estereótipo, transmite na ação. Sim. A postura, o não verbal, Sim. muitas vezes. Sim. Vou falar alguma historinha. No setor agrícola, que é um setor que eu habito muito, isso é muito forte. Sim. Em alguns casos, assim. Ainda está lá no coronel. Você encontra essas figuras do coronel. Entende o que eu estou dizendo? Mas eu acho que tem um lugar pior que esse. Fala. É o lugar que ele finge que é descolado, mas na ele verdade ele tem uma hierarquia na área fortíssima. de publicidade tem uma galera assim, não Olha, tem? a minha experiência foi com fintech. Fintech. É. Pessoal, você Parece veste como que em é fintech? todo mundo descolado. Usa blazer, camisa. Não, é camiseta e jeans. E jeans. Mas Blazer usa. a hierarquia existe. Eles dizem que não existe, que é horizontal pra caramba. Mas você vai ver, não tem nada de horizontalidade. Existe uma panelinha, Claro. entendeu? Geralmente é a panelinha ali de quem é sócio, diretor, essas coisas todas. E essa panelinha manda, desmanda, e aí existe esse lugar que também parece uma liderança humanizada, mas como a maioria dos banqueiros, a gente vai ter que tocar nesse assunto, é um moedor de carne, né, humana, assim. Então, as pessoas, elas são sobrecarregadas. Eu acho que existe até um movimento que está começando a acontecer de tentarem mudar um pouco isso, mas eu acho que a mentalidade ainda dessa indústria em específico, a indústria de finanças, é muito pautada em Wall Street, aquela loucura de quanto mais cansado eu tiver e mostrar que eu sou ocupado,
mais bem sucedido eu vou parecer, sabe? Assim, Sociedade do cansaço que tá ainda pagando no burnout existe alto. muito assim. isso, assim, é uma Que tristeza. está pagando alto em todas as doenças, as questões da saúde mental que estão aí Sim, batendo na porta, sim. já entraram na casa de Sim. todo mundo, né? Depressão, burnout. Então, eu acho que caramba. o convite da liderança humanizada, acho que passa por esse lugar. Passa. Quando eu me desconecto, né, voltando lá no início da fala, do humano que está na minha frente e da minha própria humanidade, eu me desconecto da minha saúde, da saúde da galera que está aqui comigo. Então, eu vou espremer até quanto? Então, mas aí, será que a pessoa está interessada na saúde do outro? Então, ela Não interessa, sabe nada, às vezes né? interessa quando tem um piripaque, né? Interessada quando faltou. Quando faltou. Cadê a pessoa? Ué, ela foi exaurida por você e agora ela tá na UTI. Sabe, vamos voltar para o simbólico, assim, eu falei da escola, mas fico lembrando do simbólico das pessoas que trabalham, por exemplo, na limpeza e no cafezinho. Para mim, esse é um simbólico. Quando você está numa reunião com a liderança, como ele lida com essa galera. Que é a galera da invisibilidade. Essa galera é invisíveis, totalmente visível nas empresas. São. É como se as bandejas flutuassem, os banheiros fossem limpos, sem humanos. E os cafés chegassem magicamente à mesa Voando, das pessoas. né? Eu acho que aí você consegue reconhecer humanidade, muitas vezes. Porque essa pessoa às vezes entra na sala que a gente está em reunião, entra a moça com uma bandejinha e não tem um obrigado. Um simples obrigado, é verdade. Não tem nada. Então, esse para mim é um detalhe que, não sei se não é detalhe, me pega, é uma violência, eu acho. E que essas pessoas sofrem violências ao longo da vida e do dia. Porque é muito, de novo, é clichê, mas é muito fácil você lidar bem com um par, com um líder ali. E outra coisa, Sim. até porque tem uma garantia de poder e de sustentação desse status quo, mas na relação com a galera invisível, vou chamar de galera invisível mesmo, eu acho que é aí que a onça bebe água, sabe? Tipo, Porque o poder, ele é petulante, ele é arrogante. Ele revelador, ele é muito revelador. E muitas vezes existe uma necessidade de mostrar que ele possui esse poder. Sim. E muitas vezes é dessa forma, é sendo grosseiro, é sendo rude, é você realmente perdendo a humanidade. E escolhendo com quem você conversa, né? Porque você acaba escolhendo com quem você conversa baseado em status, em que você vai receber de volta, em como você vai ser percebido. Nossa, eu imagino que os nossos ouvintes vão achar que nós somos seres extremamente evoluídos, Mas chegando somos, no né? nirvana, né? Eu Ou não seja, chego. uau, né? Eu gostaria de todo mundo evocar, aprendendo. Rosana, o amor e o poder. Tá. É possível conciliar amor e poder? Eu acho que sim, gente. De Sabe novo. quem é Rosana? A música. Como uma deusa, você me mantém. Nossa, Ele foi pra esse perdi, lugar. nossa, essa peça, Você desculpas, essa me eu perdi mantém, totalmente. E as Assim, coisas que você me diz Não. me levam além. Muito bonito. Deus do céu. Uma salva de palmas pra ele. Uau, hein? Obrigado, Rosana. Até Pedro bateu Eu me atrevo a dizer que esse foi o encerramento perfeito. Não, que pro encerramento episódio. que nada. Estamos no meio do episódio. Que Como uma encerramento. fênix Como a ressurge. A gente lança, Ué, deixa, né? não. Fabrício, a gente lança, deixa. Mas ele não consegue. O amor e o poder. O amor e o poder. Porque eu dá vou pra- sair do amor, mas eu vou no afetar, do afeto, dessa palavra desmembrada lindamente por Fabrício. Afetar. Afetar, que não é afeitar, que afeitar tem que fazer barba, né? Vai, Eu tô afetar. pensando aqui, se dá pra. Eu acho que dá pra juntar amor e poder. Desde que você não deixe que o poder. Uau, é? Cabeça. Eu acho que é o termo mesmo, né? Assim, se você se deslumbra. Mas com o amor poder, também não te cega? O amor romântico, sim, né? Mas aí a gente tem que falar Não é sobre desse isso amor num outro romântico. episódio. Vamos abrir um episódio Porque depois de amor se a gente romântico? falar O sobre amor amor romântico já tem até o... Vamos falar da É. vida cotidiana depois. Amor A gente- romântico Um episódio vai ser sobre vida cotidiana. Babado essa conversa. Uau, hein? Mas esse amor, né, esse afeto, esse lugar do poder, da humanidade e do amor que a humanidade traz para essa relação, eu acho que é possível, desde que você não se deslumbre com o poder, que você entenda que ele está ali, vou citar agora Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades. O tio o Benny. Tio, né? Então, assim, lembrar disso, sabe? Assim, você não tá ali... você tá ali porque você fez um bom trabalho, foi reconhecido e agora você tem um papel onde você exerce um certo nível de poder de decisão sobre determinados processos, sobre determinadas coisas.
mas lembrar para que isso serve no final, né? Assim, e eu acho que é importante a E gente para voltar... que serve? Então, se você tiver um propósito, vai servir para alguma coisa. Mas e o dinheiro? E aí, esse E o propósito, dinheiro? às vezes, Ontem pode do ser dinheiro. só ganhar dinheiro. Exatamente esse é o ponto. Eu acho que a gente cai numa conversa sobre propósito, porque qual é o seu propósito como líder, né? De repente, facilitar com que todo mundo prospere? Ou você está pensando só no seu? Seu propósito como líder, ele está num lugar de eu só quero ganhar poder e ser percebido como um bom profissional dentro da minha carreira? Ou eu quero também desenvolver outras pessoas para que elas também cheguem em cadeiras onde elas possam, né, ter mais acessos? E aí eu acho que é legal do desapego desse líder em algum momento. Pois é. Assim, eu quero que um momento você ocupe esse lugar, sabe? Ocupe essa cadeira. Sim, é pensar Sabe, nisso. de pensar, porque aí também acho que tem a ver com liderança, dessa liderança que se vê fora da organização. Sim. Sabe, do apego, assim, eu tô tão apegado a essa cadeira, esse lugar, que eu quero viver aqui para sempre e o poder me... Eu acho que aí vem aquela história da generosidade, né? Sim. Ou seja, o líder, ele tem que ser generoso para realmente desejar que aqueles que estão à sua volta se desenvolvam, Exato, cresçam. Né? exato. E a gente sabe que isso Geralmente não é uma não é verdade. fácil, né? Não é fácil. Não acho que essa questão da responsabilidade, a frase do Uncle Ben, ela é, enfim, ela é muito poderosa, né? Porque a gente não pode perder a humanidade. Eu acho que a humanidade, ela tem como pilar o respeito pelo outro. Acho que esse é o grande ponto, né? Mas voltando para a pergunta do programa, liderança humanizada, modismo ou realidade? Depende. Depende de nós. Depende. Depende de quem? Depende. O grande depende. Os psicólogos falam depende para tudo. Depende de quem está do outro lado, depende da relação construída. Depende de uma série de fatores, gente. Então, é isso. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, a gente está caminhando para o final agora. Ah, tá. Mas mas seu Quinhão. Vamos lá. Vamos começar com Mas ele. se olha. for um modismo, Seu Quinhão. Foi a segunda deixa. Vamos lá, seu Quinhão. um Conta pra modismo, gente. eu Qual é a sua acredito... pílula de sabedoria para terminar? Perdigotos do saber. É isso. Deixemos claro. Eu não sei se é... Bom, não sei se é depende. Acho que há um risco. Talvez seja depende, sim. Porque talvez muitos queiram impor, não sei se essa é a palavra, dentro da organização, um modelo de liderança humanizada sem que aquela cultura comporte isso. E aí que talvez caia na quadrado da moda. É como se a escola contratasse laboratório maker, sendo que não tem nada a ver com aquilo, sabe? Agora vamos virar bilíngue. Ele fala, baseado em que? A gente nunca foi isso. Tem escola que segue essa linha, né? E aqui é a mesma coisa. Vamos agora virar, né? Como se vamos virar liderança humanizada. Então, acho que tem que compreender. Conversa com essa cultura, conversa com esse lugar. Não é uma chave, é um processo que leva tempo. Tem um trabalho anterior, energia, de trabalhar a cultura primeiro, né? muito tempo. Acho energia de escuta, reconhecer, né? Os símbolos que você colocou como julgamento, mas se aqui só tem símbolo de muito poder, um pouco amor, numa escala, não sei se vai caber aqui dentro, sei lá. E na utopia talvez caiba em todo lugar. Se a gente simplificar o ponto que é reconhecer a história do outro, que é não desconsiderar que quando eu humanizo a relação, a meta não está fora do jogo. Para a gente não cair nesse lugar. Ou é meta ou é humanizar. Não, dá para fazer tudo junto. E acho que vocês devem conhecer líderes que humanizam e batem meta. Sim. Conheço alguns, né, de negócio, inclusive no agro. Conheço uma galera que, super humanizada na relação e consegue fazer. É super possível. Não é? É super possível. Então não pode ser só humanizar e abraçar a árvore. A gente não está falando disso aqui também. Não é isso. Não é sobre isso. E aí eu acho que falar tudo isso de graça para os nossos ouvintes, eu acho sempre um absurdo. Eu acho que Mas isso é um tudo bem. exemplo de humanidade. Humanidade. Né? Ou A seja, gente estamos desapegado. compartilhando. Deixa ele Acho dar o do perdigoto saber. dele. Dá o depois- seu depois perdigoto. você o meu começa. perdigoto. Lança o perdigoto. Perdigoto. Lança O o meu perdigoto, depois de eu tudo volto- que eu falei. Faz eu ipsis volto literis. no respeito, eu volto... Acho que reconhecer que a liderança, ela não é uma coisa apenas, né? Acho que a gente tem que reconhecer que quando a gente fala sobre a liderança, é um tema extremamente complexo. Então, é claro que a humanização,
ela começa com respeito. Eu acho que esse é um grande ponto de partida. Então, para aqueles que estão assumindo uma posição de liderança, ou aqueles que almejam, né, realmente um papel de líder, eu acho que deveria se aprofundar no que é respeito pelo ser humano, pelo colega, pelo outro, né? Eu acho que se eu conseguir ser respeituoso, eu estou sendo um líder humano. Muito legal. O meu pensamento para esse final ele mora nesse lugar de pedir para o líder que está numa organização onde a cultura permite que, de alguma forma, essa liderança humanizada aconteça, que esse líder se pergunte qual que é o propósito de liderança dele, sabe? Assim, se esse propósito é um propósito que olha para dentro só, né, pro interior dele e para as coisas que são individuais, né, para sonhos individuais, ou se ela olha para a relação, né, se esse propósito está direcionado à relação, ao outro, à expansão, né, para fora, assim. Em expandir aquilo tudo que eu falei mais cedo, né, assim, sobre como todo mundo consegue prosperar junto, sabe? Como é que a gente cria um ambiente onde a gente aprenda e todo mundo cresça junto, assim. Acho que E a gente quer continuar crescendo junto, e para crescer junto, por favor, façam doações para nós. Precisamos prosperar. Em 2026 é o ano da prosperidade para nós três. Não é? Acho que sim. Esse episódio vem perto do carnaval. Vem. Por favor. Quem será o Perrot, a Colombina e como a gente vai sair fantasiado? Bem, falamos O líder no- humanizado vai para a avenida? Interrogação. Vai. Rasga a fantasia? Episódio anterior falamos de Clóvis Bornai, né? Então, acho que de uma certa forma. Eu acho que a gente começou o ano meio carnavalesco. Com Eu notas. acho isso também. Notas Acho que eu de vejo carnaval. sementes, Notas de notas de carnaval. carnaval. exatamente. Podemos cantar A marchinhas. gente pode botar uma marchinha agora no final, assim. Pedro vai colocar no fundo. E a gente só se termina mexe. só dançando. E aí eu acho. Vai. Politicamente Beijo, correto. manda beijo. Beijo, eu quero mandar um beijo. Essa almofada tá caindo, peraí. Tá caindo? Vai. Obrigado por arrumar. Eu quero mandar um beijo para minha querida professora da Faculdade de Psicologia, Luciane Miranda. Um beijo, professora. Muito obrigado por todos os aprendizados que eu tenho tido. Vossa Senhoria. Nossa, esse Deus, hein, meu? Ele mandando um beijo com esse paletó, hein? Não Nossa, é? que é isso, É, hein? da estica. Não, acabou, Nossa, realmente. muito. Acabou, Você quer mandar Acabou, beijo pra alguém, acabou, Caio? acabou. Não, não. Beijo. É a Vocês primeira também. oportunidade de um cenário belíssimo, num Exatamente. programa assim. Eu vim exatamente por para isso. combinar com o cenário. Com o claro, cenário. pra talvez Elegante, vocês melhorem. O que? O cenário? Vocês. Ah, tá. Deixa eu- Ok, legal, anotado. Eu quero pedir à humanidade que siga a gente. A humanidade. A humanidade. Porque é uma liderança humanizada. Humanidade. Sim. Por humanidade, Peraí, sigam-nos. por humanidade ou por caridade? Ou por solidariedade. Por qualquer coisa. Pode ser por caridade também. Ai, Caio. Bom, é isso, né? Segue E a assim- gente. e assim- Assim termina esse episódio. Encerramos o episódio. E a gente podia cantar uma música? A gente manda beijo só. Ah, beijo. Terceiro ao deixo. Beijo, Beijo. beijo.